Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative o sininho, as notificações. Hoje são dia 29 de junho. Nossa leitura da Bíblia é segundo livro dos Reis, capítulos 15 e 16. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 21 ao 41. Livro dos Salmos, capítulo 145, Provérbios, capítulo 18, versículo 4 e 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 15. O reinado de Acasias de Judá. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Azarias é atacado de lepra. O Senhor feriu ao rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte, e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo da terra. Ora, os mais atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Azarias com seus pais e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Zacarias de Israel. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Como tinha feito seus pais, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú: teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel, e assim sucedeu. O reinado de Salum de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Subindo de Tisa, Menahem, filho de Gadi, veio a Samaria, feriu ali a Salum, filho de Jabes, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Salum e a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tífisa e todos os que nela haviam, como também seus limites desde Tisa, porque não lhe abriram, a devastou, e todas as mulheres grávidas fez rasgar pelo ventre. Reinado de Manaém de Israel. Desde o 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gadi, começou a reinar sobre Israel, reinou 10 anos em Samaria. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Então veio Pu, rei da Assíria, contra a terra. Menahem deu a Pu 1000 talentos de prata para que este ajudasse a consolidar o seu reino. Menahem arrecadou este dinheiro de Israel para pagar ao rei da Síria, de todos os poderosos e ricos, 50 ciclos de prata por cabeça. Assim voltou o rei da Síria e não se demorou ali na terra. Quanto aos mais atos de Menahem e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história do rei de Israel. Descansou Menahem com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Pecaías de Israel. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem,
e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei, juntamente com Argob e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos Gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Pecaías e a tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. O reinado de Peca de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, a Abel, Bet-Maca, Janoa, Quedes, a Azor, a Gileade e a Galileia, e a toda a terra de Naftali, e levou seus habitantes para a Síria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou. Reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Quanto aos mais atos de Peca, e a tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. O reinado de Jotão de Judá. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor e em tudo procedeu segundo fizeram Uzias seu pai. Então somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor. Quanto aos mais atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. Descansou Jotão com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai. Em seu lugar reinou Acaz, seu filho. O reinado de Acaz de Judá. Capítulo 16. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso dos altos, e dos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Acaz pede socorro aos assírios. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejar contra ela. Cercaram Acaz, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe, livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel que se levanta contra mim. Tomou Acaz prata e ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei e mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para aqui e matou a Rezim. A idolatria de Acaz. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar, segundo tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou seu holocausto e sua oferta de manjares
derramou sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Ordenou também o rei Acais ao sacerdote Urias, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares e as suas libações, todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue do sacrifício aspergirás nele. Porém o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. Fez Urias o sacerdote segundo tudo quanto o rei Acais lhe ordenara. O rei Acais cortou os painéis dos suportes e de cima deles tomou a pia e o mar, tirou de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso no sábado que edificaram na casa, e a entrada real pelo lado de fora retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Síria. A morte de Acás. Quanto aos mais atos de Acás e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Descansou Acás com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 21 ao 41. Paulo envia a Macedônia Timóteo e Erasto. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa viver também a Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Demétrio excita grande tumulto. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos seus artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimada em nada e ser mesmo destruída, a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo estes apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as diarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhes que não se arriscassem indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa.
Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusam uns aos outros. Mas se alguma outra coisa, pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a Assembleia. Livro dos Salmos, capítulo 147. Louvor ao Deus Todo-Poderoso. Louvar o Senhor, porque é bom e amável. Canta louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Saros de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso Deus, e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus. Que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, e as suas leis e seus estatutos, seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Provérbios capítulo 18, versículos 4 e 5. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria ribeiros transbordantes. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos.